Mitos ou verdades em relação a tumores cerebrais? O primeiro é: tumores cerebrais sempre precisam de neurocirurgia. Isso é um mito, tá, gente? Eu vou dar um exemplo aqui. Meningiomas. Meningiomas são aqueles tumores da capinha do cérebro. Ou seja, as meninges são aquele revestimento do cérebro. São aquela capinha. E os meningiomas são quando há como se fosse uma proliferação dessa capinha do cérebro. Às vezes, é necessário uma cirurgia para os meningiomas logo de cara. Porém, muitas vezes, pode ser feito um acompanhamento desse meningioma, um segmento de imagem. E muitas vezes esse segmento vai ser feito até o resto da vida, sem a necessidade de uma cirurgia em nenhum momento. Então, a decisão pela cirurgia em relação a um tumor cerebral vai depender de dois fatores. O fator do paciente, então, se ele tem sintomas, como está a condição sistêmica dele, ou seja, se ele tem uma boa condição, qual a idade dele, se esses sintomas podem estar associados àquele tumor. E o segundo fator é quais são aquelas características de imagem. Se aquela imagem sugere, por exemplo, um tumor de alta agressividade, sugere uma metástase que necessite de uma cirurgia, ou se aquela imagem sugere um tumor em que é possível uma observação. Claro que isso é uma simplificação aqui para o vídeo, mas foi um exemplo que responde a pergunta que não, há casos em que pode-se observar o tumor e que não é necessária uma cirurgia. A segunda afirmação é: gliomas difusos são doenças incuráveis. Essa afirmação é meio forte, porém, infelizmente, ela é verdade. Mas vamos com calma, tá? A gente tem muitos avanços nos tratamentos dos gliomas difusos do adulto. Mas o que eu quero dizer com isso? Na neuro-oncologia, a gente tem muita cautela para usar a palavra cura. Por que eu falo isso? O que eu quero dizer com avanços? A gente avançou muito no campo da neurocirurgia, a gente consegue fazer neurocirurgia com muita segurança. Eu quero dizer, os neurocirurgiões. Eu sou um neurologista. Mas são feitas neurocirurgias com muitas mais segurança. A radioterapia, ela é feita com muito mais expertise e com muito mais tecnologia. E hoje nós temos muito mais arsenal de terapias que a gente pode fazer, inclusive com possibilidade de terapias-alvo, que a gente pode escolher o paciente candidato a esse tratamento. Dessa maneira, apesar de todos esses avanços, a gente consegue dar um melhor tratamento para esse paciente e, além disso, a gente está pesquisando muito para que a gente possa ter um avanço no tratamento desses pacientes. Apesar disso, a gente tem muito receio em falar de cura, porque os gliomas difusos do adulto são doenças que são primárias do cérebro, elas já começam lá, e elas são doenças difusas infiltrativas. Então, mesmo com uma cirurgia muito ampla e agressiva, não é possível tirar todo o tumor de lá. Dessa maneira, se eu falo em uma cura, significa que o paciente muitas vezes interpreta que não é preciso mais um acompanhamento, enquanto os gliomas difusos do adulto, eles necessitam de um acompanhamento para o resto da vida. É uma doença em que sempre é necessário o acompanhamento e o segmento rigoroso de imagem, porque não é possível, infelizmente, ainda falar em cura. Terceira afirmação: celular causa câncer cerebral. Calma, essa afirmação é mito. Sei que todo mundo hoje vive com o celular na orelha, vive com o celular no bolso, e essa afirmação é mito, pelo menos por enquanto, porque ainda existem muitas pesquisas e todo mundo tem esse receio e a gente ainda não encontrou evidência suficiente para poder provar isso. Porque existem muitas pesquisas pré-clínicas. O que significa pré-clínico? Tentar achar associação entre essa energia que o celular causa, causando algum impacto
nas células ali que possam causar algum câncer, também clínicas, ou seja, tentando encontrar uma associação de causalidade entre o uso do celular, entre a proximidade, seja com a cabeça, seja ali no bolso, seja ali dormindo do lado, causando algum tipo de câncer. Isso ainda não foi encontrado. Ou seja, até o momento, a gente não consegue achar nenhuma associação estatística que nos possa fazer essa afirmação. Então, até o momento, eu posso dizer que essa afirmação é um mito. Vamos continuar usando o celular, que é uma ferramenta para nós. A gente pode ter cautela no tempo excessivo aí de uso de aplicativos, de rede social, o tempo de tela, né? Está deixando a gente muito mais desatento. Mas, para o câncer cerebral, essa afirmação é um mito. Então, por hoje foram 3 afirmações apenas. Espero que vocês tenham gostado. Sou Rafael Maffei, sou neurologista, eu tenho foco em tumores cerebrais e complicações do câncer. E aí quero saber quais são as outras dúvidas e mitos que vocês querem saber.